preciso de um milagre. Meus amigos, senhoras e senhores, nós temos a grata satisfação de trazer para esse jantar o Dr. Júlio César Tonelli. Ele é engenheiro eletricista, empresário do ramo de loteamentos e condomínios de Florianópolis, Santa Catarina. Na Donep, ele é presidente do capítulo 1340 de Florianópolis, também é diretor regional da Donep e coordenador de seminários. Ele é casado com a Rosinha, está aqui junto, e que nos dá a honra da sua presença. Vamos receber o casal de forma muito carinhosa. Obrigado pelo doutor. Boa noite a todos. Como apresentaram, meu nome é Júlio César Tonelli e só não sou doutor. Eu quase cheguei a ser doutor, mas não fui. Eu vou contar para vocês. E para frente. E eu vou compartilhar com vocês hoje um pouquinho da minha história. Eu sou natural de Londrina, lá no norte do Paraná. Sou o mais velho de 5 irmãos e uma família bem humilde. Meu pai, contador, depois veio a ser empresário do ramo de instrumentos musicais. E o mais velho, eu queria migrar para ciências exatas, me formei em técnica eletrônica em 1975 e continuei, queria estudar mais, fui fazer engenharia elétrica no estado de São Paulo. Me formei em 1980, casei naquele ano e queria estudar mais. Aí eu fui estudar pós-graduação na USP. E eu estudava bastante, uma pessoa que dedicada aos estudos. E lá na USP era, naquela época, era um polo tecnológico do Brasil. Ali saíam as grandes descobertas. E eu adentrei esse mundo acadêmico. Eu era uma pessoa muito racional. Eu estudava muito. E na área de engenharia, eu entrei na área de materiais. E eu tinha, tudo para mim tinha que ter base científica. Se não tivesse, eu nem olhava. E na época não tinha esses nossos computadores que nós temos hoje. O computador da USP, para vocês terem uma ideia, era do tamanho dessa sala aqui. O computador. E eu chegava com 2 caixas de sapato, cheia de... eram fichas furadas, e eu colocava, sentava numa cadeira, esperava lá umas 4, 5 horas, para vir o resultado daquela inserção do meu trabalho. E nesse meio que eu estava, estudei coisas bastante interessantes, e quando estava já em 1982, eu já estava com minha tese praticamente pronta, e tinha uma bolsa de estudos para ir para a Alemanha fazer doutorado. Então eu estava prestes a ir, de fato, virar doutor. Mas eu tive um acidente de carro, eu tinha um Dodge Charger 79. Quem lembra desse carro? É um carro feito de aço, né? Hoje em dia, um motor V8. E eu estava indo para São Paulo, não tinha acostamento, eu estava a 140 por hora, e um touro sentado na pista, e vi um carro do outro lado, não tinha acostamento, e eu enfrentei o touro, e bati nele, ele estava sentado, graças a Deus, e ali eu mandei todos 70 metros para frente, o carro virou um acordeão na frente, assim, aquele motor salvou minha vida, e veio para cima de mim, mas eu não aconteceu nada. Mas aí o carro deu perda total, para vocês terem ideia, eu vendi as rodas por R$200, 200, não sei que valor que era o dinheiro, 200, e o carro por 50. O carro deu perda total. Eu voltei para Londrina, aquilo me abalou um pouco, e eu tinha uma empresa de engenharia que fazia projetos, e coincidentemente começou a vir muitos projetos, muitos negócios. Eu não fui na semana seguinte, não fui na outra. Passei um mês, começou a entrar muitos projetos, muitos serviços. Eu abandonei a academia e adentrei aí a iniciativa privada, fazendo agora só projetos e instalações elétricas. A firma foi bem, mas eu estou falando de 83, 84, 85. Vocês devem se lembrar, quem é da minha idade, dos planos econômicos no Brasil, né? Vocês estão lembrados? Era plano Bresser, plano cruzado, plano... Entrava um sujeito lá, tinha uma ideia na cabeça e nós éramos do laboratório, né?
Então a gente foi massacrado. E eu não entendi aquilo, porque eu era um bom engenheiro, tinha uma boa empresa, e eu sofria muito com essa... Uma hora ganhava dinheiro, uma hora perdia, e vinha esses planos. E de fato foi assim, 85, 86, esses planos, até chegar em 89, nasceu o Felipe, meu filho. Hoje ele mora nos Estados Unidos. E aí eu falei, não, Londrina está pequeno para mim, eu quero ir para São Paulo. E São Paulo, de fato, nesse tempo, eu dizia que São Paulo não era Brasil, porque lá estava começando os grandes shopping centers, as grandes lojas, C&A, Riachuelo, grandes supermercados começavam a fazer esses grandes supermercados, e eu falei, eu vou para São Paulo. Demorei um ano, mas eu entrei em São Paulo. Entrei em São Paulo e comecei a fazer grandes obras. Eu fiz alguns shopping centers em São Paulo. E aí eu comecei a visitar o Brasil, e eu vou falar de 1990. Foi quando o Collor foi eleito. Vocês estão lembrados do Collor, né? E nesse tempo, eu já estava com muita obra. Eu tinha quase 300 funcionários. E eu estava lá em Brasília, o dia que o Collor tomou posse. Eu estava fazendo obra em 40 prédios, ali numa cidade satélite, e estava fazendo reforma de 7 pão de açúcar lá em Brasília. Antigamente era o Abílio Diniz, que era o dono do Pão de Açúcar, hoje ele é dono de outra. E o Abílio estava reformando, eu estava fazendo lá em Brasília, um monte de funcionário. E aí, o dia da posse, passava aqueles aviões assim, eu estava no setor de indústria, perto dos hotéis ali, e aí passava aqueles aviões, aquela festa, o Brasil todo em festa. Aí de noite vai a Zélia Cardoso de Mello, vocês lembram disso, não? E ela falou, fica todo mundo com 50, vocês lembram, né? E eu comecei a rir, eu estava no quarto do hotel, que eu estava com a minha mala cheia de dinheiro, que eu ia fazer o pagamento do pessoal, na segunda-feira. Só que a minha risada durou pouco tempo. Parou todas as minhas obras. Eu, de 300 funcionários, fiquei com 18 funcionários em 30 dias. E aquele problema trabalhista e problema de acerto, enfim, foi um caos total. Parou tudo, né, porque não tinha dinheiro, os empresários também não tinham segurança nenhuma que ia acontecer. E aí eu passei muito... Eu peguei um dinheiro de banco, e podia pegar um dinheiro para pagar as contas, tinha uma situação assim, né? E no fim eu me endividei mais ainda, e entrei num colapso financeiro terrível. Foi a primeira vez que eu enfrentei a adversidade de uma situação financeira. Fui levantando de novo, 90, 91, já começa o impeachment, né? Aquela conversa que vai sair, não vai sair. O Brasil também começou uma insegurança de novo, mas eu lutando ali, vem um amigo meu, e chega para mim, assim, um engenheiro civil, ele não está mais no nosso meio, ele chegou para mim, Tonelli, tem um negócio da China para nós. A China, nessa época, não era a China de hoje, mas a gente falava que negócio da China é um negócio muito bom. Falei, o que é? Vamos criar porco. Eu falei, criar porco? Criar porco, é um negócio bom, rapaz, é um banco 24 horas. Aí ele mostrou o case para mim, o plano de negócio, no papel era maravilhoso. Eu falei, rapaz, não vou ficar rico com esse troço aqui. E no papel era realmente muito bonito. Aí eu falei, vamos fazer troço de primeiro mundo. Arrendamos uma granja, reformamos ela inteira, construímos uma fábrica de ração, compramos as melhores matrizes da Grosses, as melhores matrizes, qualidade internacional essas matrizes, os melhores machos. Colocamos tecnologia total. As minhas porcas davam 12,4 leitão por porca. Uma conversão alimentar de primeiro mundo. Eu desmamava um leitãozinho com 10 dias, eu dava leite em pó e vitamina para os leitão. Era um tratado a pão de ló. Eu tirava um porco de 100 quilos em 100 dias. Imaginem vocês. Então era tudo na tecnologia. Aquilo começou uma maravilha. Eu falei, eu vou ficar rico com esse negócio. De repente, foi um ano e pouco, virou uma porcaria. Imaginem vocês, um porco para ficar com 100 quilos em 100 dias tem que comer bastante, né? E eles comiam, você imagina, eu estava com 3 mil porcos mais ou menos. Eles comem, gente, vocês não têm ideia do que um porco come. E eles comiam e eu perdia 40%. Eles comiam e eu perdia 40%. Negócio bom, maravilhoso, né? Você come, dinheiro e vindo. Por quê? Era tudo commodity. A minha ração era milho, soja, farelo de arroz,
era farinha de ossos, sorgo, tudo commodity. E o que aconteceu? Foi lá em cima o preço do milho, dessas commodities, e o preço da carne foi lá embaixo. Então eles comiam e eu perdia dinheiro. Comecei a matar leitão, comecei a matar porca. Foi uma tragédia. Eles ouviam o barulho do carro, eles gritavam, aquela gritaria naquela granja. Sabiam que eu estava chegando. Como se eu... Era uma coisa terrível. No fim, eu matei porco, matei leitão, acabei com aquilo. Eu fiz um arrendamento da granja, segurança, para 10 anos, para pagamento em arroba. Olha a tragédia. Tinha que pagar aquele homem 10 anos pagando, um preço altíssimo, que a minha produção era, eu imaginei que ia ser alta. Perdi tanto dinheiro, foi uma terrível, fali de novo. Fiquei 2 anos sem comer carne de porco. Passado isso, a firma de engenharia, muita dificuldade, entra em Itamar Franco e vamos trabalhar. E vai dificuldade cá, e vai, vamos levando. Chego em 95, um cliente meu de São Paulo falou, vou te dar um bom contrato, um grande contrato. Era um contrato milionário de fato. Aí ele me passou, era uma obra em Maringá, para vocês terem ideia, um shopping center, bem grande, do tamanho desse daqui do lado aqui do Iguatemi, mas com 2 torres de 15 andares em cima, lá em Maringá. E era uma torre comercial, uma torre residencial. Era em torno de 50 mil metros que era construída. Tem algum engenheiro aqui? Tem. 50 mil metros é bastante coisa. Eu peguei para fazer a elétrica, hidráulica, sprinter, incêndio, CFTV, drenagem pluvial, água quente, água fria, todos os sistemas de lógica, som, alarme, tudo. Tudo, do shopping e das 2 torres. Era um contrato muito alto. E quem faz obra sabe que a mobilidade, para você fazer uma gestão em mobilidade, eu tive que alugar casas, comprar beliche, colchão, e alimentação, transporte, ferramentaria. Então, IPIs, né, que é caro. Imagine para fazer isso aí. Comecei, e aí, shopping center é assim, gente. Quando vai para inaugurar, eles liberam praticamente 60, 90 dias antes para você fazer as obras. E foi assim, e eu estou lá e trabalhava de dia e de noite. O meu cliente chega, quando falta 2 meses, ele chega para mim e fala, não vou poder te pagar, só vou pagar quando inaugurar. E eu acreditei nesse sujeito, e banquei lá as coisas do jeito que eu pude, conversei com os funcionários, e ele não me pagou. Era uma conta milionária. E aí eu quebrei de vez mesmo. Aí eu fali completamente, perdi meu nome, já tinha ações trabalhistas, muitas ações trabalhistas. Eu lembro que na época era mais ou menos mais de 100 foi a revelia, porque eu não tinha dinheiro nem para pagar advogado, e outras tantas, então juntou aí umas 300 trabalhistas. Tem algum advogado aqui trabalhista? É bastante ou não? Não é não? Quem entra? É bastante? Impagável essa conta. Uma conta milionária, a revelia. E aí, nesse contexto, o meu casamento já estava muito bom. Veio o divórcio, separação. Aí eu estou sozinho, sem nome, sem dinheiro, sem família. Foi terrível. Isso foi em 96, 97. O pessoal falava que a minha cor era verde musgo. Já estava nascendo fungo em mim. Tá? De tão assim largado que eu vivia. Um sujeito sem vida. Eu não entrei em depressão porque eu não tenho... Eu trabalhava. Eu não tinha esse negócio de depressão comigo. Eu falei, vou trabalhar. Peguei um caderno, anotei todos os meus credores, anotei todos os funcionários que queriam ficar comigo. Falei, eu vou pagar vocês e vou pagar todo mundo. Enfim, vou trabalhar. E comecei mesmo. E fui levantando, mas muito duro. Sofria muito. Não tinha para onde voltar. Assim, é muito terrível você não ter um local para voltar. Uma casa é difícil. E voltei para seguir. Desculpa. Fez mal para mim aquilo. E eu estou lá em Brasília, de novo Brasília, em 98. Vocês lembram na Copa do Mundo da França? Nós perdemos de 3-1, né? 3-1 não é nada para quem tomou 7, né? Mas fui do... Mas doeu aqueles
aquela final para a França doeu, né? E eu estava lá naquele contexto e eu estava fazendo uma reforma de uma obra, era um Sendas, supermercado Sendas, lá em Taguatinga, não, supermercado Extra em Taguatinga. E eu estava sem dinheiro, muito difícil, e eu estava assim, a 50 metros de um hotel, mas um hotel de quinta categoria. Aquele hotel que o quartinho tem 2 por 1,5, aquela lâmpada de 5 watts amarela. Sabe aquela coisa, é fim de carreira mesmo, é terrível. E eu estava ali, eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Eu preciso mudar minha vida? E eu olhava para mim no espelho e eu falava, o que você virou, né? Aquela coisa terrível mesmo. O Brasil tinha perdido, pior ainda, né? Tudo dando errado. Eu falei, chega, eu quero voltar para Londrina, eu quero uma vida nova, eu quero algo diferente. E falei isso, né? Pensando em alguma coisa, né? Isso era 98. Aí eu lá em Brasília eu vi um negócio novo. Era um campo de futebol de salão. Imagina vocês um campo de futebol de salão, mas ele era todo inflável de borracha e tudo fechado, e o pessoal jogava água e sabão. E aí as pessoas escorregavam e brincavam naquilo, e eles pagavam e lotavam lá em Brasília. Era um campo italiano. Eu falei, eu vou levar esse negócio para Londrina. E aí eu peguei os endereços lá da firma de Itália, convidei 2 amigos meus, lá em Londrina. Falei, vamos montar esse negócio aqui. E fomos na estrada que vai para o shopping, alugamos um terreno, construímos uma construção boa, importamos o campo da Itália e inauguramos. Dia 4 de janeiro de 99. Gente, foi um sucesso. Pensa vocês, lotava aquilo, lotava. Começava, final de semana fechava, alugava direto. Alugava 3 semanas direto, começou a entrar dinheiro, ganhar dinheiro. Eu falei, que coisa, achei o negócio, né? E aquilo saiu no Fantástico, olha, repercussão nacional, de tanto que deu sucesso. Depois saiu no Globo Esporte. E foi uma coisa tremenda. E foi em janeiro que nós inauguramos, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Quem conhece Londrina aqui? Faz frio lá, não faz? Quem é que vai entrar na água com sabão no frio? Vocês adivinham o que aconteceu? Não? Fali de novo. Perdi aquele campo, perdi tudo, perdi dinheiro de novo. Foi uma tragédia. Mas lá, em março daquele ano, lá naquele local, ia acontecer uma coisa que ia mudar a minha vida. Eu estou lá, mexendo com aquele negócio, um dia aparece lá a Rosinha, minha esposa, por favor. A Rosinha era uma amiga da irmã do meu sócio, e ela é arquiteta. E eu estava com uma ideia de começar tudo de novo, eu falei, eu quero fazer uma casa. E ela aparece lá, arquiteta. Eu tinha um amigo meu que falou que fazia projeto de graça. Eu falei, eu vou pagar para a Rosinha, é melhor, né? Contratei o projeto dela e começamos a tratar desse projeto, dessa possível casa. Ela fez o projeto, paguei. Ela fez um anteprojeto, né? E aí eu comecei a namorar a Rosinha. E a Rosinha falava umas coisas diferentes. E eu não entendia bem, ela falava de coisas bem diferentes que eu não entendia. E um dia ela chegou para mim, depois de 30 dias de namoro, ela chegou assim para mim, ô Júlio César, quais são as suas intenções desse namoro comigo? Porque se não for para casamento, acaba hoje. Eu falei, moça, 30 dias. E eu falei assim, moça, eu primeiro, posso dizer, eu não tenho dinheiro. Eu sou um cara quebrado. Eu não tenho dinheiro, falei para ela. Ela falou, não, isso não é problema. O meu pai é dono de todo o ouro e toda a prata. Eu falei, tô feito, rico e bonito. Achei a moça. E ela falava isso. E eu falei, poxa, então, se é assim, vamos né, tocar. Só que a Rosinha, depois ela me contou, a Rosinha faz aniversário dia 18 de março. E ela faz aniversário. E no dia 18 de março daquele ano, era 99, ela contou para mim, ela fez isso, ela escreveu uma cartinha, e essa cartinha era para Jesus. Pensem vocês. E a cartinha dizia assim, no dia do aniversário dela, Jesus, eu não quero ganhar um sapato de presente de aniversário. Eu quero um marido. E esse marido tem que ser assim, número 1, número 2, número 3, número 10, número 20, número 30, número 35. Eu não passava em nenhum. Nada. Ou melhor, era o contrário de tudo.
E aí eu estava namorando ela, só que eu estava gostando dela e ela gostando de mim. E a coisa parecia que ia bem, só que a coisa começou a piorar. E passou uma semana, 2 depois disso, ela viu, não pode ser, o cara é todo errado. E ela ia numa reunião e foi conversar com Jesus, falou, Jesus, não pode ser ele, a encomenda está errada, o cara é todo errado. E começou a falar e dizer que não podia ser. Veio uma moça e bate nas costas dela e diz assim, eis que Deus tem um recado para ti. Ela falou, fala Deus. A moça disse assim, você vai casar com ele, e ele é um homem de Deus. E ela veio falar isso para mim, eu falei, essa mulher é doida. Eu posso ser tudo, menos homem de Deus. E deixei para lá. Continuamos. Passou mais 2 semanas, a coisa ficou feia, gente. Ela falou, não é ele, o cara é tudo errado, eu vou ter que tomar uma providência. E ela vai nessa reunião de novo. E chega lá. Ela está dizendo, não pode ser, não é ele, não é possível. Vem uma outra mulher e bate nas costas dela. E diz assim, eu tenho um recado de Deus para você. Ela falou, fala Deus, você vai casar com ele. Ele é rápido, vai ser rápido. Ele é um homem de Deus. E vocês dois vão sair para o mundo falando da palavra de Deus. Aí ela veio falar para mim, eu falei, essa moça não é mesmo boa da cabeça. Larguei para lá, passou-se um tempo, isso já era julho, agosto de 99, casamos em 18 de julho do ano 2000, no dia do aniversário dela. 18 de março do ano 2000, isso, no dia do aniversário dela nós casamos. E fomos morar em Florianópolis. E aí, tinha mudado alguma coisa? Não. Eu só agora levava a Rosinha no meu carro para baixo e para cima, nessas obras no Brasil todo. Inclusive, eu lembro que eu peguei uma obra aqui. Eu fiz um shopping center junto com um hotel. Como? Moinhos, eu fiz esse shopping, as instalações elétricas desse shopping aí. E eu lembro que eu vinha para cá, e eu levava a Rosinha para baixo e para cima. O que mudou agora? Mudou que só tinha a presença dela. E ela viajando comigo, as coisas muito difíceis, eu estou falando do ano 2000, 2001, 2002, você deve lembrar, nós estamos com o mesmo retrato atualmente, era a eleição que o Lula era candidato. E aí o Brasil parou. O dólar foi a 4 e alguma coisa como está agora, foi a 4,10. Vocês lembram disso? E eu com as minhas obras, imagine, foi parando, ninguém parou tudo, até ver o que ia acontecer. Aí ele ganha a eleição, aí para tudo mesmo, e virou mesmo um caos. Tanto é que o Palocci fez aquela carta aos brasileiros, vocês devem ter lembrado, dizendo, não, que nós vamos continuar, não é interrompimento de contrato e tal. Mas eu estava muito mal financeiramente, devendo muito e pior. Eu já estava devendo coisas lá em Florianópolis, coisas terríveis, muita dívida lá. E aí, a empresa, não estava no meu nome, que não podia, estava no nome de um rapaz, que era filho de uma funcionária minha, que fazia 12 anos que trabalhava comigo. Esse rapaz também já não estava mais no nosso meio. E ele me chama, no dia... foi no dia 1º de... final de novembro, ele me chama, vem aqui, eu preciso conversar contigo. A empresa era em Londrina. E eu peguei, não tinha dinheiro nem para gasolina, para botar no carro, mas no fim, eu fui para Londrina, chegamos lá no domingo, de manhã, eu fui lá na empresa, ele chegou para mim e falou assim, empresta a chave do carro que eu vou comprar uma carne para nós fazer um churrasco. E eu dei a chave para ele foi e não voltou mais. Liga um advogado depois do almoço e fala, a empresa não é mais sua, o carro não é mais seu, você não tem mais nada. Ele está tomando posse. E eu não tinha documento nenhum, que era tudo na base da confiança. E aí foi para mim, eu falei, é o fim, eu perdi a empresa, perdi tudo. E aí, cheio de dívidas, não tinha dinheiro para nada. Eu cheguei em casa naquele domingo, falei para a Rosinha, falei, acabou, estava na casa da mãe dela. Falei, Rosinha, é o fim. Eu não tenho condições de sair disso. Não, eu estou falido, sem dinheiro, sem a empresa agora, sem carro, e com essas dívidas... só um milagre, falei para ela. Disse para ela assim, só um milagre para tirar nós dessa situação. Você fala tanto desse teu Deus, desse teu Pai. Se Ele existe, eu quero falar com Ele. Falei assim para ela. Onde é que é aquela reunião que você ia aqui quando você estava aqui? Ela falou, é na terça-feira a reunião, 7 horas da noite. Pois eu quero ir nessa reunião. Se teu Pai existe, teu Deus existe, eu quero falar com Ele, que Ele fale comigo.
E aí eu marquei aquela reunião, mas vocês não têm ideia o que eu passei no domingo, na segunda-feira, levantei pensando um monte de besteira e querendo, enfim, sair desse mundo. E terça-feira é difícil. Quando foi de tarde, eu não tinha dinheiro nem para pagar o táxi para ir em tal lugar. Aí a minha mãezinha dela me deu dinheiro e eu fui nesse local. Chegando lá, nesse dia estava cheio de gente. Pra vocês terem ideia, imagina um lugar que é 2 vezes isso aqui, e tinha umas 300 pessoas, mais ou menos. Todo mundo de pé e uma mulher lá na frente falando. E nós ficamos assim, a 2/3 atrás, e nós ficamos de pé também, então estava todo mundo de pé. E essa mulher falava lá, nem sei o que ela falava, eu só sei que eu olhava para a cruz assim, e dizia, fala comigo, fala comigo, fala comigo, fala comigo. Eu só dizia isso. Parecia um louco falando, mas era um louco mesmo. Eu dizia, fala comigo, fala comigo, fala comigo. E olhando para aquela cruz, não deu nem 1 minuto. Aquela mulher parou de falar, não ouvia o que eu falava, mas ela parou de falar, falou alguma coisa com alguém, sai lá da frente, anda todo o local e vem atrás, entra na frente da minha e da Rosinha. E pega a mãozinha dela e fala assim, abre a mãozinha dela e fala, isso que Deus está colocando uma chave na tua mão. E fez assim na mãozinha dela. E essa chave vai abrir uma porta que ninguém fecha. E Deus está tirando nesse momento todos os impedimentos da vida de vocês dois. E Deus vai fazer isso muito rapidamente. Porque 1000 anos é igual um dia para o Senhor. Em cima da cabeça de vocês tem uma caneta de ouro. E o Senhor vai escrever a história de vocês a partir de agora. Naquele momento morria um homem e nascia outro. Eu senti a presença de Jesus ali muito forte. Ele falou diretamente comigo. Eu falei, Rosinha, começou uma mudança na nossa vida. Eu não entendi o que estava acontecendo, hoje eu entendo perfeitamente. Naquele dia Jesus entrou na minha vida. E eu comecei, falei, Rosinha, está acontecendo alguma coisa? Eu não sei, mas há alguma coisa acontecendo. E eu com aquela diversidade, eu marquei a reunião. Isso era 3 de dezembro de 2002. Era uma terça-feira. Na quarta-feira, marquei reunião com a outra parte para fazer sobre a empresa. E eu sentei lá. O meu irmão tinha acompanhado toda a situação que tinha acontecido. Ele foi para São Paulo e depois ia pegar uma carona com ele lá em Ourinhos. E o meu irmão falou que, e aí? Não, eu vou na reunião. Meio-dia reunião com o advogado. Fui na reunião, fiz um acordo com a pessoa, o qual eu comprei a minha empresa de volta para pagar em dinheiro. E fiz o acordo com ele, o carro ele não quis me dar, ficou com o carro. E assim eu fiquei a pé. E eu peguei um ônibus e fui para Ourinhos, com meu irmão, nós íamos a São Paulo. Eu tinha orçado nessa época uma indústria muito grande em São Bernardo. E eu levantei no outro dia e falei, Rosinha, está acontecendo alguma coisa, eu não sei o que é. Mas eu estou em paz. Imagina um sujeito falido e em paz. É só pela graça de Deus mesmo. E aí o meu irmão, eu tinha orçado essa obra, era uma obra muito grande, uma indústria, e o meu cliente separou em três empreiteiros, e eu achava que eu não ia pegar nenhuma parte, porque eu estava devendo para funcionário, eu estava sem condições financeiras, devendo muita coisa, devendo ferramenta. E aí eu estou indo para São Paulo, meu irmão falou, você não vai ligar para o teu cliente? Eu falei, não vou ligar não. E tocou o celular, era meu cliente. E ele falou, oi Tonelli, tudo bem? Eu falei, tudo. Você está vindo para cá? Eu falei, estou. Ele falou assim, você faz essa obra inteira? Eu falei, faço. Então vem para cá, amanhã cedo eu estou aí. Eu falei, Afonso, começou. E eu falei, eu vou pegar essa obra a qualquer preço. Eu tinha orçado bem a obra. E eu falei, o desconto que ele pediu eu vou fazer, porque essa aí é a minha, eu vou me levantar. E aí eu cheguei lá isso foi na quinta-feira de manhã, eu sento na frente desse cliente meu, ele olha para mim e fala, você está diferente. Eu falei, estou. Aí ele falou assim, vou fazer uma coisa que eu nunca fiz. Eu falei, fala. Vou fazer uma coisa que eu nunca fiz. Eu falei, vai pedir para fazer de graça, né? E eu estava já esperando o desconto, porque ele sempre pedia 10, 15, 20, 30%. Eu falei, esse cara vai pedir um desconto. Eu falei, fala, rapaz. Ele falou, não vou pedir desconto. Eu falei, ué. Ele falou, e mais? Eu sei que você está apertado. Eu vou pagar teus funcionários atrasados, eu vou pagar as ferramentas, eu vou alugar a casa, eu vou comprar os beliches, vou dar os EPIs, e eu garanto todos os primeiros pagamentos para você. Eu falei, tá bom, eu não estava entendendo, né, o que ele estava falando. De repente ele falou, e você também está precisando de dinheiro, né? Eu falei, estou.
Eu vou fazer um adiantamento para vocês. Gente, eu quase morri ali. Porque eu não estava acreditando. O sujeito atrasava a medição de serviço pronto, agora estava dando adiantamento sem eu pedir. E ele fez lá, mandou no financeiro, fez um cheque para mim. Era ali na região de Jabaquara. Eu fui olhando para o céu, tinha caído um avião da TAM, eu falei, vai cair na minha cabeça um avião aqui. E fui lá, peguei o dinheiro. Peguei em dinheiro, veja que coisa. Botei na minha mala, liguei para a Rosinha. Rosinha, começou. O Senhor está nos abençoando. Desce para Florianópolis. Desceu para Florianópolis e nós passamos um final de ano maravilhoso. E ele, meu cliente, falou assim, você vai ter que estar toda sexta-feira aqui em São Paulo a partir de janeiro. Você vai vir na sexta-feira e vai embora na segunda, que nós vamos trabalhar direto aqui nessa obra. Falei, tá bom, onde é que eu assino? Assinei o contrato e fui para Florianópolis. Chegou em janeiro, eu já tinha uma intimidade com esse Jesus que tenho até hoje. Eu converso com ele todos os dias, praticamente o dia inteiro. Eu converso com qualquer outra pessoa. Hoje eu não faço nada sem falar com ele. E eu cheguei para Jesus e falei assim para ele, Jesus, eu gosto muito de cozinhar. Eu sou engenheiro, mas o que eu sou bom mesmo é na cozinha. Você quer ver o sujeito feliz, você bota eu na frente do fogão. Eu sei cozinhar bem. Queria fazer costela lá em Florianópolis para 1.000 pessoas. 1.000 pessoas. E eu faço uma costela que é saborosa, gostosa, crocante, macia, deliciosa. E faço para 300, 400 pessoas. Eu tenho que fazer aqui, né, Humberto, um dia desse. Uma delícia. Aí eu falei, eu queria montar um restaurante aqui. Mas aí tem empresa de engenharia. E aí eu falei assim, mas eu queria, Jesus, que o Senhor me desse uma empresa nova, que não tivesse nenhum funcionário. Não que eu não goste de pessoas, mas a minha empresa passou 2.500 funcionários. Para quem lida com serviço sabe que é bastante gente. E eu estava com aquele monte de trabalhista, você imagina. A gente fica meio assim, cansado desse tipo de coisa. Eu falei, eu quero uma empresa que não tenha nenhum funcionário. Mas tem a firma de engenharia, como é que eu vou fazer? Ele falou para mim assim, desse jeito. Comida você vai fazer para mim, de hoje em diante. A firma de engenharia cuido eu. E você trabalhe, trabalhe, trabalhe. Nessa época, eu estava vendo áreas para um primo meu que é loteador, lá em Santa Catarina. E comecei a ver, vi uma, vi duas, acabou fechando, e eu comecei a aprender a mexer com essa área de loteamentos, de projetos, e comecei a aprender. E comecei a fazer os projetos, comecei a controlar, comecei a fazer a gestão, e aprendi muito. Então, eu comecei a mexer com isso. A firma de engenharia, ele falou para mim, a firma de engenharia cuido eu. Eu falei, então eu não vou viajar mais se cuida ele. E de fato eu não viajei mais. Só que as medições eram quinzenais. Então deu 15 dias lá em janeiro, eu fiz a medição, mandei pela internet, e eles me pagaram certinho, uma medição boa. Aí passou mais 30 dias, e eu falei, vou mandar de novo. Aí eu peguei, fiz a medição de novo, e mandei pela internet uma medição boa, pagaram de novo. Aí deu 45 dias, falei, eu acho que eu vou para São Paulo. Porque eu prometi que eu tinha que estar toda semana lá, já faz 40 dias que eu não vou. E eu liguei para o meu cliente, falei, oi, tudo bem? Como é que tá as coisas? Não, tá tudo bom. Eu falei, eu estou indo aí para fazer a medição, né? Eu tinha que estar aí toda semana. Não vem, não. Depois que você parou de vir aqui, a coisa mudou muito, melhorou muito. Fica aí. Gente, eu ganhei muito dinheiro nessa obra. Eu fiz a obra com 1/3 dos funcionários. E ganhei um dinheiro. E as coisas foram andando, foi entrando outras obras. Nunca mais viajei. Só orçava só por telefone e internet. E fui fazendo assim. E ao mesmo tempo cuidando de projetos, e fazendo, aprovando, aprendendo. Quando deu 18 meses, vocês lembram que eu comprei a minha empresa para pagar em 18 pagamentos? Foi em junho de 2004. Deu os 18 meses, eu paguei a última prestação. A empresa já era minha. Aí naquela noite Jesus veio falar comigo e disse assim, acabou a engenharia na sua vida. Eu falei, como acabou? Agora que eu terminei de pagar? Não, isso foi você que escolheu na tua vida. Eu tenho algo melhor para você. Aí eu perguntei para ele, vou viver de quê? Ele falou, o problema é meu. Conversa de dois loucos, né? Eu pergunto para vocês, um homem que fez curso de eletrônica, engenharia, pós-graduação, e empresa fazendo um monte de obra, é fácil parar? É fácil? Você largar aquilo que você estudou é fácil? Não é fácil. Quanto tempo você acha que eu demorei? Um mês? Uma semana? Naquela noite,
eu decidi, não vou mais fazer engenharia na minha vida. E falei para a Rosinha fez aquela pergunta básica, do que nós vamos viver? Eu falei, é problema de Jesus. Foi o que ele disse para mim. E meus pais ficaram loucos. Então, meus familiares então falaram que eu tinha feito uma lavagem cerebral, que eu estava completamente louco. Mas eu conhecia aquela voz que falou comigo. E de fato eu não larguei, vendi a empresa para meus funcionários no mês seguinte. Falei, eu não vou mais trabalhar, é de vocês tudo. Agora até hoje a empresa existe, é deles. Eles estão trabalhando. Vendi para eles, eles não pagaram, também já perdoei. 2 anos eu trabalhei para eles, ajudando eles. Praticamente a empresa foi dada. E aí, em julho, nascia a nossa loteadora, a primeira. E não tinha nenhum negócio, nada. Fui no advogado, falei, faz o contrato. Ele falou, cadê os negócios? Meus negócios vão vir, você não entende isso não. Faz o contrato primeiro. Primeiro você faz o contrato, depois os negócios vêm. E foi assim, começou a aparecer negócio. E eu, nesse 1 ano e meio, aprendi muito. E virei um expert em projetos e gestão de loteamentos e condomínios. Hoje eu tenho um controle de todas as atividades, como é que faz, como é que não faz, como é que se vê, enfim. Aprendi muito e falei, agora eu vou começar a fazer. E Deus fez nós prosperarmos, nunca precisei de nada. Hoje nós temos 3 empresas na área de empreendimentos, de loteamentos, uma praticamente consolidada, onde nós temos só recebíveis, e outras aprovando, outra fazendo, vamos entregar um empreendimento no norte do Brasil agora, em final do ano. E eu vou perguntar para vocês, quantos funcionários eu tenho? Nenhum. Eu terceirizo tudo. Nenhum funcionário. Nenhum funcionário. Hoje eu não tenho problema de ir para cá e para lá, viajar, e tudo terceirizado. E pego as melhores pessoas para fazer as coisas. Os melhores profissionais eu uso em cada lugar que eu vou. E Deus abençoou demais. Hoje nós temos uma vida, e a partir desse ano que vem, agora vai melhorar mais ainda, que vai entrar mais recebíveis, e Deus tem nos abençoado. E uma coisa que eu não acreditava, eu tinha medo de olhar. Eu pagava essas trabalhistas, pagava essas contas, mas eu tinha medo de olhar o tamanho, porque eu achei que era impossível. Mas eu orava a Deus e falava, Senhor, um dia eu quero pagar tudo. E no ano passado teve um problema, eu precisei ver o que estava acontecendo. E eu fiquei com medo de ver o tamanho do barulho que estava lá atrás. Quantas faltava ainda, né? E para minha alegria, só 5. Então eu estou aí por alguns meses para estar tudo quitado, tudo limpinho, e com um patrimônio maravilhoso que o Senhor nos concedeu, riquezas para nós desfrutar e fazer as coisas conforme a vontade dEle. Mas eu quero voltar no tempo, e quero voltar em março, janeiro daquele ano. Eu fiz oração, e Deus me deu a empresa, sem nenhum funcionário. E em março, eu fui com a Rosinha, foi convidada para uma amiga dela de Londrina para ir no jantar da Donep lá em Florianópolis. Eu não sabia o que era essa tal de Adonep, mas eu estava, imagina um sujeito, né, sem dinheiro, falido, e aí vem o convite que é para uma associação de homens de negócio. Eu falei, já brilhou meus olhinhos com cifras. Eu falei, vou fazer negócio nesse lugar. E eu fui com essa intenção, eu não sabia do que se tratava, e eu cheguei lá, eu só tinha o nome do Renato Benedetti. Eu falei, quem é o Renato? Ele falou, sou eu. Eu falei, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, mas eu nunca mais vou sair desse negócio. E de fato eu estava fazendo uma profecia ali, e eu entrei e nunca mais saí mesmo. E na segunda-feira nós tínhamos as reuniões plenárias, que vocês fazem aqui, reuniões plenárias também. E eu fui nessa reunião, conheci homens e suas histórias, as histórias de sucesso, e eu falei, eu quero ser que nem esses homens. E tinha um momento nessas reuniões que nós orávamos por as coisas que nós queríamos. E eu comecei a orar e começava a acontecer. Eu orava e acontecia. Eu falei, ô lugarzinho abençoado. Eu pensava que era só na segunda-feira naquele lugar. Eu não tinha entendimento ainda. E eu marcava a hora para chegar na segunda-feira. E chegava lá, eu quero isso, e acontecia. E começou a acontecer comigo, algo tremendo. Que aí, como os milagres começaram a acontecer em outras áreas, as pessoas começaram a chegar para mim e falaram, eu estou com um problema de enfermidade. Ora por mim, você. E eu comecei a orar, as pessoas começaram a ser curadas.
E foram vários milagres. Isso começou, aí eu virei instrutor da DONEP, aprendi muito na associação, nesses seminários. E aí muito milagre, muito milagre, muito milagre. Eu precisava ficar aqui pelo menos umas 3 semanas, fazer uma conferência de tanto milagre. Mas eu vou contar para vocês 3 milagres. Como é que está meu tempo aí? 3 milagres que são impactantes. E um aconteceu com a Rosinha. A Rosinha foi fazer uma cirurgia estética. E achou que o problema era de estética e tal. E naturalmente foi um médico que é um cirurgião plástico, né? E ela foi para a cirurgia de manhã, eu fui trabalhar. E no meio da cirurgia, o médico me liga e fala, estou com um problema aqui. E ele estava com um problema que ele foi ver as próteses, não sei, e estava com um tumor bem grande. E ele fechou e falou que não podia fazer nada, tirou um pedacinho para fazer a biópsia. E ela estava com câncer. E era um tumor bem grande. Aí nós fomos numa oncologista mulher, depois foi no oncologista homem. E os dois começaram a discutir, um tem que fazer isso, tem que fazer rádio, outro químio, não sei o quê, aquela discussão, né? E os 2 médicos começaram a discutir. Eu falei, não, Rosinha, deixa esses médicos discutindo aí. Vamos para casa que Jesus vai te curar. Ele já fez tantos milagres na nossa vida. E eu tirei dali e fomos para casa. Lá eu coloquei a mão sobre a cabeça dela, repreendi aquela enfermidade, que saísse daquele corpo, aquele espírito de enfermidade, e de fato saiu. Eu falei, você está curado, você não tem mais nada não. Ela falou, e agora? Pode fazer exame, você não tem mais nada, está curado, em nome de Jesus. E ela foi fazer o exame, e aí viram que tiraram lá mais um pedacinho, né? E estava morto. Claro, se o espírito saiu, o corpo fica morto. Mas ficou o caroço lá. Eu falei, e esse caroço? Vamos fazer uma cirurgia? Eu falei, não, vamos orar. E Deus vai tirar o caroço. Botei a mão na cabeça dela também. E falei, caroço. Aí virou um problema particular entre eu e o caroço. Um engenheiro conversando com o caroço. Eu falei, acabou seu tempo aí, caroço. Em nome de Jesus, saia daí. Você não tem mais autoridade para ficar nesse corpo. Saia! Na hora ele não saiu, mas em 30 dias não tinha mais nada. Está aí até hoje. Curada, sarada. Eu vou contar um outro que aconteceu aqui, que tem até umas pessoas que participaram desse... no final do ano passado, eu e a Rosinha fomos para a Europa fazer alguns jantares da associação, da DONEP. Fui só para isso. E era Paris, Londres, depois ia ser Tenerife, Ilhas Canárias, Vigo, Pontevedra, na Galícia, e aí eu ia embora para Madrid. E aí eu cheguei lá em Paris, a agenda não deu certo, mas eu acabei indo na casa do Lucas Moura. Vocês lembram do Lucas Moura, do PSG? Eu fui na casa dele e a revista do Lucas Moura é onde eu tenho o meu testemunho hoje. Essa revista do Lucas Moura está o meu... E eu estive na casa dele em Paris. Aí em Paris nós fomos para Londres, e lá nós tivemos uma experiência muito bacana, fizemos um evento lá, e aí me ligaram de Tenerife que o jantar não ia cancelar, mas que eu fosse fazer um turismo lá. Eu falei, não, vim aqui fazer turismo. E eu pensei comigo, eu vou aproveitar e vou para Madrid ficar mais uns dias. E falei para uma pessoa, era um pastor lá de Londres, ele falou, não, então você vai conhecer um pastor meu lá em Madrid. E eu conheci esse pastor, e fui lá, e ficamos muitos amigos. E eu gostei dele, e fizemos uma amizade lá. E aí, em final de novembro, vim embora. E eu orei por ele, e Deus queria abençoar muito a vida dele. E aí eu voltei, uma semana depois, eu liguei para ele, e aí, como é que tá as coisas aí? Ele falou, rapaz, aqui está tudo bem, mas minha mãe, ela mora aqui em Viamão, né? Pertinho aqui, né? Ela sofreu um acidente, foi atropelada, e está na UTI, e ela está em coma. E o meu irmão falou que é grave. Ele não me falou exatamente, mas está grave.
Eu falei, qual é o nome da sua mãe? Ela falou, Terezinha, eu vou orar por ela. E eu voltei para casa, falei, Rosinha, a mãe do Daniel sofreu um acidente, ela está muito mal, está na UTI, diz que é grave. E a Rosinha falou para mim, vamos lá orar por ela. E Jesus falou para mim, vai lá orar por ela que ela vai ser curada. É uma conversa de louco também, né? Eu nem sabia. Cheguei, liguei para lá, falei, estou indo lá, vou orar para sua mãe. Falou, o quê? Vocês vão orar para minha mãe? Vai sair? É, nós vamos lá. Uma coisa que não é normal, né? Saímos de Florianópolis e viemos aqui. Cheguei lá à tarde, só podia das 5 às 5h30 fazer visita na UTI. E também só podia um que tinha que ser da família, era meia hora só. Aí eu cheguei, não conhecia o rapaz, o irmão dele, a família deles é o irmão os dois irmãos e a dona Terezinha. Eu não conhecia esse irmão que morava aqui. E eu cheguei, eu vi assim, era a cara era parecido, né? E eu sentei, cumprimentei ele, ele começou a contar para mim, falei, José César, ela já era para ter morrido na cirurgia, porque arrancaram metade do cérebro dela. E o médico falou que ela não tem mais jeito. Eu não falei isso para o Daniel, para ele não ficar preocupado lá em Madrid. Mas não tem jeito, o médico falou que não tem solução, e se ela ficar viva, vai ter sequelas, porque o lado direito não vai funcionar, não vai falar, não vai isso, e daqueles problemas que você já sabe. E ele estava falando para mim, a situação piorou ali na minha frente, né? Mas aí Jesus falou para mim assim, fala para ele que o problema da mãe dele está fácil de resolver, vocês vão subir, ela vai ser curada hoje. O problema aqui é ele. Ele é um problema. E eu falei isso para ele. Ele falou, não, é impossível isso. Aí começou a chorar, de fato, eu sou assim e tal. E eu falei, a tua mãe é fácil. Ah, mas Júlio César, vocês vão poder subir, só pode subir um. Eu falei, avisa lá, que eu e ela nós viemos aqui para orar e nós vamos subir. Aí ele ligou lá e falou, não vai poder subir. Eu falei, avisa o médico, que nós viemos orar pela dona Terezinha, ela vai ser curada. Então ele vai deixar nós dois subir. Aí veio a ligação, o médico respondeu assim, quem sou eu para impedir dois loucos de vir aqui orar para essa mulher que já está morta? E nós subimos. Subimos, chegamos lá, estava lá em coma. E tinha assim uns 15, um monte de médicos. Ela é a terceira. Eu fiquei de pé assim, a Rosinha aqui, ela estava deitadinha aqui. Eu botei a mão na cabeça dela, repreendi aquela enfermidade. E eu comecei a orar e falei, Senhor, restaura todo o dano causado a este cérebro. Limpa ela, cura ela. Tira todo o mal, toda a impureza, sara ela, no nome de Jesus. De repente, eu comecei a dar risada. Pensa num cara dando risada numa UTI, aquele silêncio. E eu ria sem parar. Eu comecei a rir de tanta alegria. E aí todo mundo começou a olhar para mim. Esse cara está louco, né? Imagina uma UTI dando risada, a mulher ali. E aí a Rosinha olhou para mim, o que foi, Júlio César? Jesus está curando ela, Rosinha. E eu senti ele curando. Aí eu saí assim, comecei a rir, falei, acabou, está curado. Aí eu saí, fiquei do lado, ela foi do ladinho dela. Aí ela foi no ouvido dela e falou, dona Terezinha, a senhora é uma mulher abençoada, tem um filho maravilhoso lá em Madrid. Você ainda vai ver teus netos. Você é uma mulher abençoada. Ela abriu os olhos e começou a chorar. Na hora, falei, acabou, Rosinha, vou descer. Desci, tua mãe está curada. Não, não pode. Ele falou, não, rapaz, o problema aqui é você, não é tua mãe, não. Enfim, a história é mais comprida, mas depois ela voltou a mexer o lado esquerdo, não mexia o lado direito, nem falava. Aí, em janeiro, ele veio para cá, e aí eu contatei meu amigo Adilson para resolver uns problemas de ordem jurídica. E aí eu vim, e o Daniel veio, pois é, tal, a minha mãe está aí, mas não está falando e nem está mexendo. Eu vim para ver ele, né? E dar um abraço nele. Você não vai orar? Eu falei, já orei, tua mãe está curada. E eu falei para ela, eu quero ir numa churrascaria amanhã, para nós festejar. Convida seu irmão, a esposa dele, você, e amanhã você vai trazer a notícia da tua mãe, o que vai acontecer essa noite, falei para ele. Amanhã você dá notícia para mim. Então tá bom, uma churrascaria, falei, é churrascaria, nós vamos festejar amanhã. Aí eu convidei,
o Sérgio, a Dilson, a esposa, e foi o casal, que é irmão da esposa, e foi ele, o Dani. Ele chega lá do hospital. Ah, rapaz, nem te conto. Falei, conta. O que aconteceu? Minha mãe está falando e mexendo lá direito. Falei, estou falando, rapaz. Ah, mas eles estão achando... Olha, falei, aí eu chamei a atenção dele. Rapaz, homem de pouca fé. A tua mãe vai ser curada completamente. Pode ir embora para Madrid. Depois ele veio buscar a mãe. Eu falei com ele a semana passada. A mãe já está andando sozinha, falando sozinha, já está. E falou, quero ir embora para Viamão. Ela vem em janeiro para continuar a vidinha dela, completamente curada. Está em Madrid. Vai vir agora em janeiro. Esse Jesus é tremendo, maravilhoso. Mas eu vou contar o último agora. Orar pelos outros é fácil. Mas quando o problema vem em cima de você, aí não é mole não. E isso foi em março dia 15 de março de 2015. Eu comecei a passar mal com dor no peito. E dor no peito, e canseira, aquela coisa toda. Um domingo. Dia 16 era uma segunda-feira, eu era presidente do capítulo, na época. E eu tinha reunião toda segunda-feira, não falta reunião por nada da Donep. Eu era presidente. Mas aí eu falei, Rosinha, vamos passar lá no Angelone, comer alguma coisa e vamos. Mas eu não estou bem não. E comecei a passar mal. Aí ela me deu um pouquinho de sal, piorou, fiquei mal mesmo. Fui para casa, e eu estava assim, estava feia a coisa do meu lado. E eu sentei no sofá, botei assim, a pressão muito baixa, quase zerando, estava morrendo mesmo. E eu senti que eu estava morrendo. E aí, o meu cunhado é médico, a Rosinha ligou, e ele falou, ela passou que estava baixa, depois subiu, e eu sentindo falta de ar e aquela vontade de morrer mesmo, de desmaiar e morrer. E meu cunhado falou, você infartou, vai para o hospital. E eu estava de fato infartado e estava morrendo. E aí, eu falei, Rosinha, repreende essa enfermidade porque eu estou morrendo. E ela falou, não, você não vai morrer não, você falou que vai viver 124 anos, que eu brinco com ela. Que o Josué viveu 120, Moisés 120, eu falo, e foram os anos de Júlio César 124 anos, que eu vou também longe. Você não vai morrer não. Eu falei, moça, hora que eu estou morrendo. Falei assim, né, Ruda? E ela começou a orar e repreender aquela enfermidade. E eu comecei a ficar bom, veio a cor de novo, parou aquela dor no peito, voltou a respiração. Eu falei, eu não vou em hospital coisa nenhuma. Porque da minha casa eu não sei como a doença entra, mas eu sei como ela sai. No nome de Jesus, e faz 15 anos que é assim. Todas as enfermidades, são muitas, e saiu tudo no nome de Jesus. Fiquei bom, mas a família pegou no meu pé. Porque fazia 12 anos que eu não fazia um check-up, porque veio o problema, eu nem sei o que é, a hora sai, acabou, não nem sabia o que é. Então, mas ela falou, você tem que fazer check-up. E fui fazer o tal de check-up. Fui lá foi em março, abril, maio, fiz o check-up. Deu tudo normal. Mas prestem atenção como Jesus nos ama. 2015, em julho, lá na Convenção Internacional da UNEP, sexta-feira de manhã, não sei se as da TV estão lá, e foi um pastor, eu acho que é Samuel Gonçalves, e levou uma palavra linda de manhã. E estava lotado, tinha umas 7.000 pessoas. E eu sou diretor regional, eu estava na sexta fileira, porque eles separam um pedaço lá, né, para a gente. Estava eu e a Rosinha. E ele termina, era perto do meio-dia, ele manda todo mundo ficar de pé. Ele manda todo mundo ficar de pé, e começa a falar, de repente ele fala assim, Geraldo, ele vira para a mesa diretora, Geraldo é o Geraldo Macedo, eu preciso fazer duas coisas aqui hoje. Primeiro, toca essa música, ele mandou tocar a música Grandioso És Tu. Aí o conjunto começou a cantar a música Grandioso És Tu. Ele falou, aquele servo de Deus ali, e apontou para o meu lado. E eu, aquele monte de gente, como é que eu sabia que era comigo? Aí falou, aquele de estatura alta, de terno cinza, e eu estava com blazer cinza. Ele falou, é ele. Aí eu fiz com o dedinho assim, né? É ele, Geraldo. Aí as filmadoras, tudo em cima de mim, da Rosinha. Falou, no dia 15 você passou mal. No dia 16 eu estava marcado para morrer. Mas Jesus repreendeu o anjo da morte e te curou naquele dia. E hoje Jesus está mostrando um médico de pé ao seu lado. Abraça ele, Geraldo.
E Jesus hoje está te dando um coração novo. E eu recebi um coração novo. Ele fechou a Bíblia e foi embora. É tremendo isso, não é? Eu tenho um coração novinho, que eu ganhei em 2015. Zerado. Jesus me deu. Ele me chama pelo nome. Isso é um amor que tremendo. E eu fui curado. E ainda ganhei um coração novo. Eu gostaria que você ficasse de pé. Jesus está aqui. Jesus está aqui. E hoje, no reino de Deus, tem que haver uma convergência de atitudes. Jesus já fez tudo por nós. E ele diz assim: vinde a mim os cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Ele diz assim: clama por mim, e eu te responderei. Aquele dia eu fiz a oração mais poderosa da face da terra. Eu dizia: fala comigo, pensa numa oração poderosa. E ele veio, falou comigo. Hoje, ele está aqui. E ele está dizendo assim para vocês: eis que estou à porta e bato. Se você me ouvir, abrir a porta e deixar eu entrar na sua vida, eu entrarei e cearei contigo, serei íntimo seu. Jesus quer entrar na sua vida, quer mudar a sua história, mas você precisa deixar ele entrar. Ele falou com muita gente aqui, muita gente aqui. Ele quer ser íntimo seu. Mestre, eu preciso de